Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de exponencial e logaritmo. Vamos dar início à aula de número 2, onde nós iremos falar sobre função exponencial, ok? Uma função exponencial, pessoal, ela pode ser definida como uma função com domínio e contradomínio no conjunto dos reais e definida pela equação f de x igual a b elevado a x, com esse b pertencente aos reais, e sendo maior que zero e diferente de 1. Ou seja, essa base, né, ela tem que ser um número positivo e diferente de 1. E o domínio e o contradomínio dessa função é o conjunto dos números reais. Vamos dar aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui no item A, f de x igual a 2 elevado a x, onde nós temos que o b, que é a base, vale 2. O outro exemplo, eu tenho f de x igual a 3 vezes 5 elevado a x menos 1. Então, nós temos aqui a base sendo 5, né? E aqui esse 3 é um valor constante. O C, no item C aqui, eu tenho f de x igual a 1/3 elevado a 2x. Então, você observa em todos os casos aqui que a base é sempre um número maior do que zero e diferente de 1, ok? Há algumas aplicações da função exponencial. A função exponencial, pessoal, ela tem diversas aplicações na ciência. Nós podemos citar aqui algumas, por exemplo, no crescimento populacional. Nós podemos explicar esse fenômeno de crescimento populacional não só em seres humanos, mas como bactérias, colônias de insetos, por exemplo, usando modelos exponenciais, ok? Na radioatividade, nós também utilizamos modelos exponenciais. Por exemplo, a meia-vida de um elemento radioativo, né, pode ser explicada, seu decaimento pode ser explicado por um modelo exponencial. Os financiamentos também, né, na matemática financeira, juros compostos, nós utilizamos o modelo exponencial para explicar a variação do dinheiro ao longo do tempo, ok? Então, essas são apenas algumas das aplicações da função exponencial. Existem muitas outras. Vamos ao gráfico da função exponencial. O gráfico dessa função, pessoal, ele pode variar de acordo com o valor de b. Nós temos aqui dois casos. O primeiro caso, com b maior do que 1, a função ela é crescente e o gráfico dela vai ter essa forma aqui, né? Então, nós temos uma função crescente. Você vai observar que a função exponencial, a imagem dela é sempre um valor positivo. Ok? Então, a imagem da função exponencial é conjunto dos reais positivos. Então, ela varia até mais infinito e ela nunca é um valor nulo ou negativo. Ok? E aqui, pessoal, ela vai cruzar o eixo y no ponto de ordenada igual a 1, que é exatamente quando você zera aqui o x, né? Eu teria b elevado a zero, que dá 1. Então, é uma característica da função exponencial, ela cruza o eixo y no ponto de ordenada igual a 1. O segundo caso que nós temos é o fato da base ser um número que fique no intervalo entre 0 e 1, ok? Nesse caso aqui, a função ela vai ser decrescente. Ela vai passar aqui pela ordenada 1 e ela vai ser decrescente, tendendo a zero para x indo para o infinito, ok? Lembrando que essa função ela não vai assumir valores negativos. Então, você tem essas duas possibilidades aqui. Se a base for maior do que 1, ela é crescente. Se a base for um número entre 0 e 1, né, maior do que 0 e menor do que 1, ela vai ser decrescente. Ok? Vamos aqui a alguns exercícios sobre a função exponencial para que a gente fixe mais esse conceito. Então, uma questãozinha da FGV. Assinale o gráfico correspondente à função y igual a elevado a menos x, sabendo que o a é um número maior do que 1.
Aqui, pessoal, você poderia imaginar, ora, já que ele disse que o A é maior do que 1, então aqui essa função ela é crescente, mas aí você vai observar aqui no expoente aqui nós temos menos x. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é consertar isso aqui, né? A gente vai fazer o quê? Expoente negativo, a gente vai inverter a base. Então, eu vou ter aqui o seguinte, que a minha função y igual a a elevado a menos x, eu vou inverter esse a e modificar o sinal do expoente. Então, eu vou ficar com 1 sobre a, que é o inverso de a, lembrando da propriedade da potenciação que nós vimos na aula anterior. Então, se eu inverto a base, eu modifico o sinal do expoente. Então, o inverso de a é 1 sobre a e o sinal do expoente ele desaparece. Então, a função realmente é essa daqui, y igual a 1 sobre a elevado a x. Agora a gente vai considerar se essa base ela é maior do que 1 ou ela está entre 0 e 1. Como nós sabemos que o a é maior do que 1, o inverso dele vai ser um número entre 0 e 1. Então, o a é maior do que 1, o inverso dele vai ser um número entre 0 e 1. Se o a fosse um número entre 0 e 1, aí o inverso dele seria maior do que 1. Então, essa situação aqui, ela é sempre acontece. Se um número é maior do que 1, o inverso dele está entre 0 e 1. E se o número está entre 0 e 1, o inverso dele é maior do que 1. Nesse caso, a nossa base 1 sobre a, ela vai estar nesse intervalo de 0 a 1. Nós temos então que y vai ser decrescente. Se ela é decrescente, a opção que nos ocorre aqui é o item A, beleza? Ok? Uma vez que o item B aqui não representa um exponencial, o item C também não, nem o item D. Nós temos aqui que as únicas opções seriam o item A e o item E. O item E é uma função exponencial crescente e o item A uma função exponencial decrescente. Como nós descobrimos que ela é decrescente, obviamente a resposta é o item A. Ok? Questão de número 2. Considerando a função real definida por f de x igual a 10 elevado a x, não é verdade. Então, ele quer que nós, que a gente descubra qual desses itens não condiz com a verdade, ou seja, é um item falso. Então, vamos testar aqui cada um deles. Vamos para o primeiro, que afirma que f de 0 é igual a 1. Será que isso é verdade? Vamos substituir, então, x por 0 e ver o valor que nós vamos obter. Ora, f de 0 vai ser 10 elevado a 0, que é 1, né? Nós vimos nas propriedades da potenciação que um número elevado a 0, ele vai ser igual a 1. Então, esse item ele é verdadeiro. No item B, ele afirma que f de menos 3 é 0,001, ou seja, 1 milésimo. Vamos ver se isso é verdade. Substituindo x por menos 3 na função, nós vamos ter que f de menos 3 vai ser 10 elevado a menos 3. Usando aquela propriedade que a gente já usou na questão anterior, vamos inverter aqui a base. Então, o 10, o inverso dele é 1 sobre 10 e o expoente muda o sinal. Então, eu tenho 1 sobre 10 elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1, 10 elevado a 3 é 1000. Então, aqui nós temos 1 sobre 1000, ou 1 milésimo, né, que dá 0,001. E isso é verdadeiro. Ok? No item C, nós temos que f de A mais B é igual a f de A mais f de B. Será que isso é verdade, pessoal? Vamos lá. Vamos substituir o x por A mais B. Então, a gente vai ter aqui que f de A mais B vai ser 10 elevado a A mais B. Mais uma vez, vamos fazer uso de propriedades da potenciação. Eu tenho aqui uma soma no expoente. Isso aqui eu posso transformar num produto de potência de mesma base. Então, vai ser 10 elevado a A vezes 10 elevado a B. Ora, mas 10 elevado a A é f de A, né? Substituindo o x por A aqui, eu teria f de A, seria 10 elevado a A. Então, isso aqui é f de A. E 10 elevado a B vai ser f de B. Então, tenho que f de A mais B vai ser f de A vezes f de B. Então, veja que o item afirmou que f de A mais B seria a soma, f de A mais f de B, mas, na verdade, f de A mais B é f de A vezes f de B. Ou seja, esse item é falso. Ok? No item D, nós temos que f de x é igual a 100 para x igual a 2. Será que isso é verdade? Vamos substituir aqui o x por 2
e nós vamos obter 10 ao quadrado, que é igual a 100, ou seja, esse item é verdadeiro. E no item E, eu tenho f de A menos B igual a f de A sobre f de B. Será que isso é verdade? Vamos lá. Substituindo o x por A menos B, nós vamos obter que f de A menos B é 10 elevado a A menos B. E nós temos aqui uma subtração no expoente. Isso aqui, mais uma vez, usando as propriedades da potenciação, nós vamos transformar numa divisão de potência de mesma base, que vai ser 10 elevado a A dividido por 10 elevado a B. Ora, mas 10 elevado a A é f de A, e 10 elevado a B é f de B, ou seja, f de A menos B é f de A sobre f de B, como afirmou o item. Então, isso aqui é verdadeiro. Concluímos, então, pessoal, que o item que não é verdadeiro é o item C. Então, resposta, item C. Questão número 3, mais uma questão sobre gráfico. Ela nos diz o seguinte: uma possível representação gráfica da função definida por f de x igual a 10 elevado a menos x é. Então, nós temos aqui 5 itens e nós queremos saber qual deles representa o gráfico daquela função ali, que é uma função exponencial. Então, a gente pode descartar aqui o item A, que não é uma função exponencial. O item D também não é a função exponencial. Veja que a função exponencial, pessoal, ela não corta o eixo x, ok? Então, nós temos aqui o item A e o item D e o item E, que não são representações de uma função exponencial. No caso aqui do item E, nós vemos que é uma função, provavelmente uma função quadrática, ok? Então, nós temos aqui as únicas opções possíveis, o item B, que é uma função exponencial decrescente, e o item C, que é uma função exponencial crescente. Aí você olha para a função e diz, então deve ser o item C, porque a base é 10, mas observe aqui que o expoente é negativo. Então, a gente vai ter que inverter a base mais uma vez. Então, nós vamos ter o seguinte, que f de x igual a 10 elevado a menos x, vou inverter aqui a base para mudar o sinal do expoente. Então, eu vou ter que f de x é 1 sobre 10 elevado a x. Agora sim, como eu tenho que a minha base é 1 sobre 10, isso aqui é um número que está no intervalo de 0 a 1, né? 1 dividido por 10 dá 0,1. Então, como a base ela está no intervalo entre 0 e 1, nós temos que essa função ela é decrescente. E se ela é decrescente, a opção que condiz com o gráfico dessa função é o item B. Ok? Questão de número 4. Ela fala o seguinte: se a área do triângulo ABC, indicado na figura, é igual a 3n, conclui-se que f de n é igual a. Então, nós temos aqui, pessoal, uma função exponencial que é dada por f de x igual a 2 elevado a x. Então, aqui está o gráfico dela. E aqui nós temos um triângulo ABC, um triângulo retângulo, que tem área conhecida, né, igual a 3n. E nós temos aqui alguns pontos, né, dessa função. Eu tenho esse ponto C, que tem a abscissa n, e evidentemente a ordenada vai ser f de n. E eu tenho esse outro ponto aqui, que vai ter a abscissa 2n, e obviamente a ordenada vai ser f de 2n, que vai servir aqui para nós determinarmos a ordenada do ponto A, e o f de n é a ordenada do ponto B e do ponto C. Então, vamos ao que a questão nos informou. Ela nos disse que a base aqui é n, né? Ela não nos disse, mas obviamente nós podemos concluir, é claro. Nós temos que essa base aqui, ela vai ser de 0 a n, é n. E a altura, né, AB, vai ser a diferença das ordenadas de A e de B. A ordenada de A é f de 2n, a ordenada de B é f de n. Então, AB vai ser f de 2n menos f de n. Usando a função, então, nós temos que f de 2n vai ser 2 elevado a 2n e f de n vai ser 2 elevado a n. Então, nós vamos ter
que AB vai ser 2 elevado a 2n menos 2 elevado a n. É dito para nós que a área desse triângulo ABC é igual a 3n. E como é que a gente calcula a área do triângulo retângulo, pessoal? A área do triângulo retângulo vai ser base, que é BC, vezes a altura, que é AB, dividido por 2. E nós sabemos que essa área tem que dar 3n. Ora, mas quem é BC, quem é AB? Né? BC vai ser 2, que multiplica, na verdade, BC é n, né? AB é que é 2 elevado a 2n menos 2 elevado a n. Então, substituindo aqui no numerador, eu vou ter 2 elevado a 2n menos 2 elevado a n, que é o AB, vezes o BC, que é o n. Tudo isso dividido por 2 é igual a 3n. Então, o que é que nós vamos fazer agora? O 2 vai passar multiplicando 3n. Então, a gente vai ter 2 elevado a 2n menos 2 elevado a n vezes n é igual a 2 vezes 3n. Podemos aqui cancelar o n com n. Então, a gente vai ficar com 2 elevado a 2n menos 2 elevado a n igual 2 vezes 3 dá 6. Passando aqui para o primeiro membro, nós vamos obter essa equação aqui, 2 elevado a 2n menos 2 elevado a n menos 6 igual a 0. Essa daqui é uma equação exponencial e nós vimos como resolver esse tipo de equação aí na aula anterior, né, onde nós resolvemos um problema. O que nós vamos fazer aqui é uma mudança de variável, onde nós iremos, por exemplo, chamar o 2 elevado a n de k, pode ser qualquer outra letra, sem problema. Chamamos aqui de k. E fazendo a substituição, a gente vai ficar com o quê? 2 elevado a n é k, né? Então, aqui vai ficar k ao quadrado, menos 2 elevado a n é k, menos o 6 igual a 0. Então, aqui a gente visualiza mais facilmente uma equação de segundo grau. Resolvendo essa equação de segundo grau, pessoal, né? Calculando delta e indo para a fórmula resolutiva, nós vamos encontrar duas raízes. A primeira raiz, vou chamar aqui de K1, ela vai ser menos 2. E essa raiz, pessoal, ela não vai servir para nós. Por quê? Porque, como eu tenho que 2 elevado a n é igual a k, esse k obrigatoriamente tem que ser um número positivo. Uma vez que a base aqui é 2, então não existe nenhum expoente que faça com que essa potência seja negativa. Então, esse menos 2 aqui ele não serve para nós, porque 2 elevado a n igual a menos 2 não tem solução. A outra raiz vai ser k2 igual a 3. Então, esse 3 aqui ele vai servir para a gente. Então, nós temos que 2 elevado a n é igual a 3. Ora, a função é f de x igual a 2 elevado a x. Se eu substituir esse x por n, aí eu vou obter aqui o f de n, que é o que eu quero, isso vai ser 2 elevado a n. Ora, mas 2 elevado a n, nós acabamos de descobrir que vale 3. Então, o f de n, pessoal, vale 3, que é a opção do item C. Ok? Então, pessoal, basicamente o que nós tínhamos que falar inicialmente sobre função exponencial foi o que nós vimos agora. Na próxima aula, nós iremos resolver alguns exercícios sobre equações exponenciais e também sobre funções exponenciais para a gente aprofundar o assunto. Um grande abraço para vocês, nos vemos no próximo vídeo.